Vocês acham que com o PT no poder, o Brasil vai continuar? Sabe o que é o PT? Sabem o que eles fazem? Eles vendem órgãos. Fala, seus mal diagramados! Finalmente chegamos em um momento aguardado há 4 anos, o primeiro Piores da semana com Jair fora da presidência. Antes mesmo da histórica posse de Lula assumindo seu terceiro mandato, o excrementíssimo já havia dado no pé e ido embora. Nesta nova fase, o ex-mito virou síndico e atração turística excêntrica de um condomínio cafonérrimo lá na Flórida. O espaço é frequentado apenas pela nata da escória do imigrante brasileiro, que é dividida entre mulheres que são uma mistura de bolo de pote humano, adolescentes tardias com roupa de personagem da Disney e tias loiras delirantes que juram que toda mulher quer roubar o homem chinfrim com quem são casadas. Já a ala masculina é composta por sujeitos cuja personalidade é constituída por empreendedorismo no ramo de jardinagem nos Estados Unidos, cristianismo freestyle e um inchaço corporal causado por uma hidratação baseada apenas em Jim Beam e Bud Light. Mas se a trajetória do Jair terminou de maneira mais decadente e caricata possível, a do Lula recomeçou com matéria de destaque na capa do The New York Times. O Nine subiu a rampa acompanhado da cachorrinha Resistência e de pessoas que representam minorias brasileiras. Ato simbólico que só foi possível porque o Bolsonaro é um cagalhão que se esconde na casa do José Aldo e não reconhece a derrota. Ótimo, foi até melhor assim. E quem dera fosse só ele que agisse dessa forma. A postura contaminou boa parte dos brasileiros. Mesmo depois da cerimônia que oficializou a chegada do petista ao Planalto, patriotários insistiram em manter a fanfic de que Lula não era presidente legítimo e que, na verdade, quem assumiria o cargo por 6 meses seria Augusto Heleno, que cá entre nós nem deve ter tanto tempo de vida assim. Além disso, nesta semana tivemos ainda bolsominions começam a cair na real, abandonam o genocida e se desiludem com as forças armadas. Cidadãos progressistas começam a passar em frente aos quartéis para debochar da corja que insiste em realizar cosplay de mendigo. Zezé de Camargo faz declaração de amor para Alan dos Santos. Justiça apreende todas as armas da pistoleira Carla Zambelli e Zeca Pagodinho vive momentos conflitantes durante o ano novo. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana, o primeirão de 2023. Salve, salve, galãs e galoas, seus pífios! Se não fosse pelo longo e enfadonho discurso do bonecão de Olinda, Rodrigo Pacheco, a posse de Lula teria sido muito próxima da perfeição. Mas também não foi a chatice desse sujeito que faz tanto jus ao sobrenome que deixou as coisas menos emocionantes e até divertidas. Além da já citada inovadora subida à rampa, o último domingo ficou marcado por diversas cenas que já entraram para o acervo da Biblioteca Nacional de Memes. A começar por Janja, que seguiu uma regra que aprendemos ainda na escola. Apelido só pega se a pessoa se incomodar. E foi por isso que ela meteu um Nine na parte de trás da roupa escolhido para o evento. Detalhe que só conseguimos notar porque viralizou um vídeo em que a primeira-dama não resiste e vai conferir se o maridão tem malhado os glúteos direitinho. O casal presidencial ainda protagonizou um momento romântico no palco do Festival do Futuro, trocando um beijaço daqueles de quebrar o decoro de 200 nações à sua escolha. E para agradecer a vocês, as mulheres, eu vou dar um beijo na Janja. Não pode ser muito, porque aí o presidente e a primeira-dama não podem se beijar muito em público. E sabendo que Alckmin também vive o melhor momento da vida, Lula, como bom amigo presepeiro que é, insistiu para que ele e Dona Lu repetissem o ato. O pedido foi atendido, mas o beijo
não foi no estilo esquerda festiva com doses e seguras de catuaba, e sim numa pegada comedida, típica de ex-tucano ainda deslocado na nova turma. Ô Geraldo, quer dar um beijo na luz, Geraldo? E falando em bebida, com a subida de Alessandro Molon, Túlio Gadelha e Fátima Bernardes em uma das escadas do Itamaraty, a única coisa que eu pensei foi a seguinte: como é que desce de uma escada caracol sem corrimão depois de participar de um coquetel? Olha, o cara pode ser comunista, mas maldito Oscar Niemeyer, bicho insensível da p... E se abrimos com o Pacheco, fecharemos com ele. Ao ser chamada para assumir o planejamento, Simone Tebet confundiu o senador mineiro com cabide e deixou a bolsa com ele. Segura o meu pulo! Segura o meu pulo! Que aceita de maneira muito relutante. Simone Tebet. Simone Tebet levanta ali com uma maleta, pede pro Rodrigo Pacheco segurar. Mas melhor assim, se a bolsa fosse parar no colo do Lira, poderia voltar sem o celular e a chave do carro. Um dia antes da posse, o presidente em exercício, o general Mourão, realizou um discurso oficial em rede aberta de televisão. O ato, que foi anunciado no dia 30 de dezembro, era aguardado ansiosamente pelos nossos criativos patriotários. Eles imaginaram que às 72 horas teriam chegado ao fim e que o senador gaúcho anunciaria que o ladrão não subiria a rampa. Que o ladrão não subiu a rampa é uma verdade. Ele está animando uma plateia de boçais na Flórida há quase 2 semanas. Mas a fala de Mourão foi decepcionante para os doidinhos de bairro que ainda estão em frente aos quartéis, tentando fazer um reposicionamento de marca e emplacar um perfil moderado agora que será representante do Rio Grande do Sul. O fascista antifascista general Mourão culpou o mito pelo clima de animosidade no país e criticou as infinitas manifestações contra as eleições de 2022. Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país, deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social. E de forma irresponsável, deixaram que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta. Para alguns por inação e para outros por fomentar um pretenso golpe. Tudo embalado também pelo novo sotaque dele, que deixou para trás o estilo de falar de jogador idoso de vôlei de praia do Leblon e agora se comunica como se nunca tivesse deixado Porto Alegre. Resultado: meia hora depois do discurso, os latinazes já estavam em frente à casa do político e o acusavam de traição e desonra. Pra morrer e lutando por liberdade do que se entregar pra esse comunismo, pra esse ladrão, esse Alexandre de Moraes, bandido, assassino, que ninguém faz nada. E o Mourão é o lambe-bota do Alexandre de Moraes. O Mourão não vale nada. Os generais de hoje não são como de 64. Não tem mais honra. O que manda é dinheiro e a glória pessoal. E isso se chama inglória e não glória. A histeria coletiva é tão profunda que teve quem pediu prisão de generais na porta dos quartéis e declarou guerra santa no Brasil. Vocês têm que prender todos os generais vagabundas. Vocês têm que jurar a bandeira. Porque se não honrarem essa bandeira, nós convocaremos a guerra santa. Não será mais guerra de homens. Será a guerra de anjos e demônios. Enquanto isso, nos States, Jair se deliciava com uma coxa de frango empanada do KFC e curtia um exílio autoimposto tranquilamente. O fim dessa história tem sido típico e esperado. Como em outros momentos do fascismo pelo mundo, o líder foge, é preso ou pendurado de cabeça para baixo em um poste. Ao mesmo tempo, os seguidores se fragmentam, são responsabilizados, recorrem à solução Jim Jones ou caem na real e percebem muito tardiamente que foram mesmo feitos de otários.
Todo dia é dia de criar novas teorias escandalosamente absurdas para não aceitar a irreversível vitória do Nine, o Lula, nas eleições de 2022. O discurso de Mourão não foi o suficiente para que os órfãos do mito finalmente voltassem para casa depois de 60 dias sem escovar os dentes nas cracolândias patrióticas. 24 horas após a posse do petista, a nova narrativa era de que General Heleno seria o novo presidente do Brasil por 6 meses. De acordo com a fake news, o ex-ministro de Segurança Institucional teria trancado o Planalto inteiro e se escondido lá dentro, impedindo a equipe de Lula de entrar. Quem tá aí desanimado, achando que tá tudo perdido, vocês podem estar muito enganados. O General Heleno tá, nesse momento, despachando de dentro do Palácio Alvorada, tá? Ninguém tá mandando nesse país a não ser o General Heleno. Porque o nosso presidente é um gênio, um cara fantástico. E a gente falou, ele deixou tudo pavimentado. Hoje, quem é o presidente do Brasil? General Heleno, por 6 meses. Não sei se o bolsonarista sabe, mas se isso fosse verdade mesmo, não oficializaria o Quasímodo como novo presidente, e sim como um Napoleão de hospício, que precisa urgentemente de interdição civil. O pior foi saber depois que essa fake news guardava alguma verdade. Dominados pelo instinto da quinta série, os membros do governo trancaram mesmo as portas do Planalto, que precisaram ser abertas por um chaveiro. Oi, Matias. O Heleno estava em posição fetal debaixo de uma mesa chorando? Olha, eu não sabia. Você é um espião tipo 007? Você tá me saindo muito melhor que a encomenda, hein, Matias? Mas cuidado, hein, que no comunismo a gente come cão e gato. Mas fora o Heleno numa posição fetal, os gabinetes estavam uma nojeira semelhante à de um quarto de república universitária. Como prevíamos, Jair e seus asseclas deixaram os ambientes sujos com farelo de biscoito, pedaço de unha e farelo de frieira em cima das mesas. Não sei porquê, mas isso não me surpreende em nada. Há muito tempo, eu defendo que as fotos de Jair, Heleno e Braga Neto deveriam vir à frente da palavra imundície no dicionário. Se tem uma coisa que une esquerdistas e bolsonaristas é a infelicidade de ver José Múcio Monteiro sendo empossado como novo ministro da Defesa. Claro que por razões muito distintas. Do nosso lado, é lamentável lidar com um ministro que alega que as manifestações são pacíficas e democráticas e os amigos dele estão lá numa boa. Daqui uns dias, o Múcio mesmo assume que, se não tivesse tão ocupado com o novo cargo, estaria na frente de um quartel cantando o hino oficial da aeronáutica e cagando numa sacolinha. Pelo menos essas micaretas são formadas por várias barraquinhas de camping, que são mais apropriadas para dormir do que pegar no sono de pé enquanto assume um ministério, o que de fato ocorreu nesta semana e transformou o Múcio numa espécie de Joe Biden brasileiro. Já os Minions ficaram desiludidos porque as Forças Armadas reconheceram o novo governo e agora vão não só respeitar, como bater continência para o Nine. E a reação é sempre hilária. Teve patriota botando fogo num casaco camuflado de loja de pesca que ele considerava como a segunda pele. Aí, patriotas, ó, isso aqui é a minha farda. Tô queimando porque não tem general, não tem homens de verdade, um bando de vagabundo, um bando de frouxo que não respeita, né, a instituição e realmente não merece que eu passe 50 anos vestindo essa porcaria e acreditando em vocês. Generais, turma de frouxo, vagabundo, tô queimando a minha segunda pele. Mais engraçado ainda foi ver um véi de Berlândia que compromete metade do orçamento familiar em tintura capilar para fingir que ainda tem 40 anos. Ele rasgou e jogou fora todas as fotos e memorabilia militar que colecionava e reconheceu na terceira idade o que é óbvio para qualquer esquerdista desde os 16 anos. As Forças Armadas são inúteis e generais não prestam para nada. Com muita honra guardava isso aqui, quando várias vezes tirei sentinela para mostrar para os meus netos. Achava que era uma honra mostrar para os meus netos. Hoje é uma vergonha
Não quero nem que meus netos saibam que eu servi essa entidade, que não serve pra nada. Demorou, mas a ficha caiu, hein, tio? Em cada cidade ainda tem meia dúzia de patriotário que resiste bravamente em frente ao tiro de guerra. Sinceramente, eu desconfio que essas pessoas até tentaram voltar para casa, mas não foram aceitas pelos familiares, né? Como seria feio assumir essa condição, eles permanecem por ali, fingindo que ainda lutam contra a fraude nas urnas, já que as outras alternativas seriam tentar vaga em um albergue municipal ou dividir o corote com um morador de rua tradicional. Só que muita gente já não aguenta mais a presença desses cabaços nesses espaços públicos e começam a reagir a esses alucinados que estão há 2 meses balançando bandeira e entoando gritos de ordem incansavelmente. E o deboche do momento com esses coitados vem sempre ancorado no fato de que o Jair já se mandou pra Disney, enquanto o apoiador otário continua na rua tomando chuva no lombo e em breve periga tomar cacetada da polícia também. Eu não acredito ainda que tem um bando de palhaço aqui. O Bolsonaro lá na Disney e um bando de pateta aqui. Já era, já era. Jair já era. Aí, ó, um bando de pateta aqui, ó. Um bando de pateta aqui, ó. Seu velho broxa. Numa das abordagens mais engraçadas, um cidadão em Foz do Iguaçu começa a fava, mandando uma senhora de idade avançada ir pra casa. Pra casa, tia, vá pra casa. Vai pra casa, vão pra casa. Quando avista pessoas mais novas, perde a compostura e diz que o Bolsonaro tá na Disney chupando o pau do Mickey. Ei, Bolsonaro já tá na Disney. Abandonou você, está chupando o pau do Mickey. E finaliza com "é Lula". É Lula, caralho! Esse aí desentalou um grito que estava preso na garganta dos brasileiros há meses. Vamos pra casa, vagabundo! Me senti mais aliviado com essa cena do que com Lula assumindo a presidência. O fim do mandato do Mickey também abre uma temporada de má sorte para os seus apoiadores mais ilustres, o que significa que a semana foi uma das melhores desta década para a parcela da sociedade que tem alguma vergonha na cara. Só nos últimos dias tivemos as seguintes boas novas. Lula alterou o decreto sobre armas. Agora cada cidadão poderá ter apenas 3 armas. Já os registros para novos clubes de tiro estão suspensos, o que deve gerar uma crise nesse setor empresarial composto por empreendedores barbudinhos de óculos escuros que se acham personagens do filme Mercenários. Rodrigo Constantino e o neto de ditador Paulo Figueiredo tiveram os passaportes cancelados e as contas bloqueadas. O Rodrigo ainda pode tentar levantar alguns trocados tocando bateria e cantando porcamente no metrô de Miami para driblar essa situação. Já o Paulo Figueiredo não sabe fazer nada além de mentir na Jovem Pan e disfarçar muito mal o fetiche por milicos. A fase é ruim também para os sertanejos, que bom. Ao tentar fazer proselitismo político em prol do mito em um show, Gustavo Lima recebeu garrafadas. Para nossa tristeza, o cantor não foi atingido pelo ostensivo vasilhame de litrão de Skol ou pela gordíssima garrafa de conhaque Dreyer, e sim por uma inofensiva garrafinha de plástico incapaz de causar qualquer dano. Mas é presente. Como é que eu vendo o presente? Para de olhar. Já Zezé, que desde que perdeu a voz e virou cabo eleitoral do Jair estava no volume morto das celebridades, cavou mais um pouquinho e chegou ao pré-sal ao elogiar e declarar sua admiração a Alan dos Santos num show em Miami. Que continue assim. Votei no Lula para isso mesmo. E não adianta torcer contra. Estamos todos no mesmo barco. Inclusive, não conheço ninguém que esteja arrependido. Muito pelo contrário, já estamos em campanha para 2026. Não gostou? Vai morar na Arábia Saudita.
Uma semana só fica quase perfeita quando Carla Zambelli também se dá a mão. Desde o dia 29 de outubro, que a vida dela se transformou num pesadelo. Pra ela, já pra nós, tá divertidíssimo. Na tarde daquele sábado que antecediu o segundo turno das eleições, a pistoleira espanhola foi provocada por um jornalista numa rua do centro de São Paulo, nos Jardins. Não aguentou e perseguiu o homem com uma pistola nas mãos, em um dia em que estava proibido circular armado pelo Brasil. A cena é ridícula e mostra que Carla é do tipo que não deve conseguir andar e mascar chiclete ao mesmo tempo. Ela persegue o homem com a desenvoltura de uma marreca manca. Apesar de tudo ter acabado bem para o herói que tirou Zambelli do sério, a política precisou entregar suas armas. Inicialmente, mandou um parente levar apenas um revólver. Mas o motoboy de treta avisou Gilmar Mendes que ela tinha até metralhadora, e nosso malvado favorito do STF não pensou duas vezes e pediu busca e apreensão na casa da deputada, e as outras armas foram recolhidas. No vídeo que gravou para reclamar do caso, Carla não se contenta em apelar para o vitimismo, mas consegue cometer preconceito contra 5 minorias distintas em menos de 2 minutos. O que prova que ela continua firme no bolsonarismo. E não só muita frustração, mas também revolta. Saber que assim mesmo a STF tem agido, por exemplo, para proibir ações em morros onde a gente sabe que tem armas ilegais, onde existem estupradores, assassinos, traficantes de drogas, e que essas mesmas pessoas, quando são presas, imediatamente são soltas na audiência de custódia, enquanto nós sabemos que existem patriotas, como a Clio, por exemplo, presos injustamente. Falando em malvado favorito, até tento odiar toda a direita brasileira. Mas o grande obstáculo para isso continua a ser Eduardo Paes. O carismático prefeito carioca é do tipo de pessoa que você até deseja picar uma rasteira por conta de algumas políticas públicas, mas ao mesmo tempo ninguém negaria um convite para tomar uma cervejinha num pagode com ele, não é mesmo? No Réveillon, o político foi convidado para subir ao palco de ninguém menos que Zeca Pagodinho. E isso me parece ser um ótimo indicativo. Se o músico quase vomitou quando encontrou o João Dória no Carnaval de São Paulo, mas por outro lado permitiu que Dudu Paes desafinasse em seu palco, é sinal de que o cara é gente boa de verdade. Sozinho, numa estrada dessa fria, eu te conheci a dor. Tanto que, um pouco antes dessa apresentação, o santo do sambista não bateu com de Narcisa Tamborideg. A socialite tenta a todo custo ganhar a simpatia de Zeca, que não só fica desconfortável, como recorre ao velho truque de fingir que recebeu um telefonema para não ter que continuar com a falsidade e evadir do local. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, Zé! Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida leva eu. Você sabe o que é caviar? Caminho e ouviu só ouço falar. Aê! Um verdadeiro oráculo para a humanidade. Se o Zeca não foi com a cara de uma pessoa, pode confiar que ele está com a razão. Não que precisássemos dessa amostra da sensibilidade do cantor. Alguém que foi casada com o Guilherme Fiuza realmente não tem a menor chance de ser agradável. A regra de 2018 para cá tem sido a seguinte: se a figura pública é odiada pelos patriotários, mesmo sendo de direita, é um forte sinal que preserva alguma dignidade. Essa tendência gera momentos desprezíveis em que precisamos sair em defesa de gente como João Dória, Eduardo Leite, João Amoedo ou de Luiz Roberto Barroso, que foi alvo de protestos no aeroporto de Miami, local que reúne o pior tipo de bolsominion fora do Brasil. Protestos que, claro, são temperados com o descolamento da realidade tão impressionante que esse ministro lava-jatista é chamado de comunista.
termo que é utilizado para se referir a qualquer pessoa que se recusaria a vestir traje de Zé Gotinha e sair pendurando minorias em árvores. Marina Silva, que assumiu o Ministério do Meio Ambiente, também foi vítima de um protesto de uma caça-kiss de baixo orçamento em um restaurante de comida natural em Brasília. Felizmente, a solitária otária foi retirada do recinto, enquanto Marina é aclamada. A ministra agradeceu o apoio, fez seu pratinho de salada e bife de soja e, na sequência, vejam só vocês, não perseguiu o desafeto com uma arma no meio da rua, como seria o esperado no governo anterior. Não era nem para isso ter ocorrido, mas ao menos o desfecho já sinaliza uma reação justa e até atrasada a esse povinho tacanho e desvairado. Se os brasileiros aloprados de Miami são um problema para o Departamento de Imigração norte-americano, os catarinenses continuarão a ser um problema nosso, enquanto o Brasil não se separar da região sul. Mal perdedores, moradores de Camboriú ameaçaram um eleitor de Lula no meio da rua e tentaram remover uma bandeira do presidente eleito que estava pendurada na caçamba do carro. Inteligente demonstração de civilidade para uma região cuja a economia é dependente do turismo e deveria ser mais acolhedora com aqueles que pensam diferente. E esse comportamento doentio já foi até detectado e assumido por ex-apoiadores do mito que acabaram de romper com ele. Um desses raros gados com lapsos de sensatez chegou àquela fase em que consegue constatar que a única saída para quem ainda é fanático por esse homem é buscando ajuda psiquiátrica, já que a seita ficou adoecida por ele. O que nós bolsonaristas vamos precisar, a partir da manhã, a partir de segunda, é procurar um psiquiatra. Porque nós estamos doentes por causa nós ficamos doentes por causa dessa desgraça desse Bolsonaro. É um desgraçado, covarde que fugiu. Agora tá todo mundo aí com essa doença aí, ó. Ué. Quem quiser ganhar dinheiro, abre uma clínica de psiquiatra, vai ficar rico. De tanto bolsonarista que vai ter que procurar um psiquiatra. Porque ficou todo mundo doente, não pensa mais. Só Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Eu quero que Bolsonaro vai pro quinto dos infernos. Ué, acabou. E eu achava que o surto coletivo que as adolescentes tiveram em 2003 pelo Felipe Dilon era um dos maiores exageros já cometidos por um macho no Brasil. E até foi, mas ao menos foi uma epidemia inofensiva que não durou nem 10 meses. Mais interessante ainda foi um colecionador de armas que já foi lulista no passado, virou bolsonarista, mas agora voltou ao colo do petista ao notar que ele foi corajoso para enfrentar a prisão, enquanto o mito foi um covarde que fugiu do Brasil sem pensar duas vezes. Eu não votei em Lula não, eu votei no covarde do Bolsonaro, mas eu já votei em Lula. Deixei de votar por causa do movimento armamentista que ele era contra, tá? Mas o covarde, eu não voto mais não, ele perdeu meu voto, eu vou dizer o motivo, né? Para vocês que acham que eu estou criticando o Bolsonaro, não, eu vou falar a verdade sobre o Bolsonaro. Lula, ele sabia que ia ser preso, e ele ficou aqui no Brasil, ele podia ter fugido, Cuba, Venezuela, Chile, ninguém nunca mais pegava ele estava bem guardado. Ele ficou, cumpriu a cadeia, saiu e virou presidente da República. Bolsonaro botou o povo na rua, o povo dele começou a ser preso, deputado federal da base dele perdeu o mandato, foi preso. Tem Roberto Jefferson em fase terminal preso e ele se acovardou e foi embora do país. E assim, na inércia do Jair, Lula ganhou mais um eleitor que promete votar nele mesmo que o Nine roube o dinheiro do seu bolso. E ainda garante que apertaria 13 se a candidata fosse a cachorrinha Resistência. Agora eu vou dizer um negócio a vocês, se ele fizer ainda assim eu voto nele. Se ele roubar o dinheiro de um bolso meu, botar no outro, ainda assim eu voto nele. No dia que Lula não for mais candidato, eu voto no cachorro dele. Aquele que ele adotou quando estava preso. Porque ele é macho. O nome do cachorro dele é Resistência. Eu voto no cachorro da casa dele. E não voto mais em Bolsonaro.
Como ser traído é uma das maiores vergonhas do brasileiro, permeando todo o imaginário musical e popular, tenho certeza que aqueles que não entraram em surto psicótico pelo Jair devem seguir um caminho parecido com o desse raro armamentista lúcido, só pelo desaforo que foi ter sido corno de político. E se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho, quer nos acompanhar em 2023 também, viu a luta nossa com vocês que tivemos para tirar esse desgoverno e deu certo, vencemos! Mas temos um longo caminho pela frente ainda, com os bolsomínios ainda circulando por aí, enchendo o nosso saco, e com a direita muito forte ainda, enquanto toca meu interfone sem parar, deve ser o General Heleno vindo me visitar. Mas antes disso, você entra no primeiro comentário e vê aqui os nossos apoios. O Apoia-se, que é o melhor dele, que tira a menor porcentagem da gente. É muito importante que a gente tenha o seu apoio o ano inteiro e recorrente para que a gente consiga manter a nossa estrutura de editores, contadores, advogados e tudo mais. Também você pode fazer um depósito imediato na nossa conta corrente, no nosso Pix, no nosso PayPal. Aqui no YouTube tem um botão do Seja Membro e também só isso, né, Matias? Só isso mesmo. Mas também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Se você é um desses ainda que acredita no General Heleno como presidente do Brasil, só tem uma coisa pra te dizer: não passarão.